Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o meu denfal, que tá todo florido e ainda com botões para abrir, como que vão ficar nas coquedamas, assim como estão as minhas phalaenopsis. Eu tô mudando o modo de cultivo de algumas plantas que já era para ter feito há muito tempo, porque eu testei as plantas na coquedama e gostei muito do resultado, tanto em enraizamento como em vegetal, que ele cresce e desenvolve muito, as florações duram muito tempo. A última orquídea que eu cuidei chegou a ficar 7 meses florida sem parar. Aí eu, por minha decisão, decidi cortar a haste para deixar ela desenvolver um pouquinho mais e quando ela quiser ela floresce novamente. Eu não precisava ter cortado porque a planta estava perfeita, não desidratou, mas eu quis dar um descanso para ela. Então, vocês vão precisar de um tecido de mosquiteiro velho, cortina de renda, esses tecidinhos que são bem fininhos e não retém água. Pode ser meia calça, rede de frutas. Eu uso o isopor de eletrodomésticos, eu quebro os pedacinhos e uso na coquedama. Barbante de crochê, restos de linhas, a linha que você tiver em casa. Fio de nylon. Quem não sabe, é a linha de pesca, tesoura e o nosso musgo esfagno. Por que eu vou colocar ela na coquedama com o isopor? Porque ela já estava acostumada nesse substrato. Eu estava cultivando ela aqui nesse vasinho que tá já todo encardidinho de velho. E tinha exatamente pedra brita e pedaços de isopor e ela estava perfeita. Então ela não vai sofrer nada de ir para uma bola de isopor, né? Vamos lá. Coloco os pedaços de isopor aqui. Eu uso a xícara só para já ficar arredondado o formato. Na hora de amarrar me facilita, senão depois eu tenho que ficar moldando com a mão. Pode ser qualquer vasilha que você tiver no formato ali que te ajude. E se quiser fazer a mão livre também não tem problema nenhum. Já sai prontinha. A gente faz tudo que nos facilita. Essas bolas de isopor, eu costumo fazer todas já no mesmo dia. Deixo pronta ali numa sacola guardadinha, onde não incomoda ninguém. E quando eu vou replantar, já tá prontinha, é só amarrar a orquídea e colocar o musgo, que facilita muito e otimiza tempo. Pronto, amarrada, a gente corta fora aqui. Não precisa se preocupar de ficar bonito, de ficar perfeito, porque isso aqui depois vai esconder tudo com o musgo esfagno. Agora vamos amarrar a planta. Vou colocar aqui o meu denfal, que tá todo lindinho. Quando eu comprei ele, era mini denfal. Essa aqui era a mudinha maior que ele tinha. Tá aqui até hoje, já é vovozinho. E era pra ser mini, mas como vocês podem ver, os netinhos dele saíram 3 palmos de altura. E ele tá a coisa mais linda. Eu uso o barbante de crochê pra amarrar, porque eu acho que ela não machuca as raízes. Mas você pode usar a linha que você tiver em casa. Não tem problema nenhum. Pode ser a linha de costura, pode ser a própria linha de nylon. A gente vai amarrando de qualquer jeito, deixando o rizoma livre da linha para não machucar. E a gente vai passando. E vai amarrando. Quando a planta é muito alta, como acontece com os dendróbions, os denfal e outras espécies de orquídeas que a gente planta, às vezes elas ficam um pouquinho bamba logo depois do plantio. Não tem problema, porque depois você vem com uma daquelas estaquinhas que vem nas orquídeas ou aqueles arames de orquídea e você crava na coquedama com o isopor e amarra um pouquinho a planta por uns dias até que ela enraiza.
Depois ela fica toda firme, não precisa mais se preocupar com isso. Aqui ela já tá bem firme. Vamos cortar o fio. Deixa eu ver se eu acho a ponta aqui, que eu já me perdi. Não tô enxergando muito bem sem meu óculos. Meu óculos estragou e eu não consegui consultar para comprar outro. Daí a gente vai se virando meia cega mesmo. O importante é não deixar de fazer o que a gente precisa fazer. Pronto. Como vocês podem ver, a planta ficou bem firme, ó, sem nenhuma estaca, sem nada, apenas pelas raízes, como se tivesse fixado ela num vaso qualquer. Agora, a gente faz a caminha. Deixa eu virar aqui. A cama com o musgo esfagno. Eu faço uma caminha bem fininha mesmo, só para esconder o isopor. Se você mora em locais que necessita mais umidade, você pode colocar uma camada mais grossa, desde que deixe sempre o rizoma, o caule, né? Cada orquídea tem as suas características, mas o caule e o rizoma sempre deixa livre do musgo. E coloca mais na parte de baixo, mais nas laterais, não tem problema. Você pode decidir a quantidade de musgo que você quer usar. Eu uso ela bem fininha, porque aqui as minhas regas são de mangueira, então elas recebem água em abundância. Quando elas ficavam na chuva, eu tinha Phalaenopsis já na coquedama, que ficava no tempo, não tinha coberto. Elas estavam amarradas numa parede que tem aquelas trepadeiras verdes, ou cerca viva, como alguns conhecem. Elas estavam amarradas naquela parede e recebiam chuva direto. A única coisa que tinha para proteger elas era um pedacinho de sombrite para proteger elas do sol direto, porque a maioria das orquídeas epífitas são acostumadas embaixo das copas das árvores, então elas recebem o sol filtrado, ou seja, a luz indireta, né? Então vamos lá. Eu começo sempre amarrando já o meu fio de nylon, que me facilita, pois na hora de colocar o musgo é só puxar o fio por baixo. Pronto. Vamos lá. Agora, a gente vai puxando o musgo e cobrindo o isopor. Não precisa ficar perfeito aqui a hora que a gente vai começar a amarrar, porque depois a gente vai completando os lugares que falta e vai passando a linha e no final fica tudo direitinho. Algumas pessoas me perguntam sobre o meu clima, como que é, para saber se elas também vão poder plantar dessa forma. O que eu indico sempre? Se você tem bastante plantas, faça pelo menos umas 3 plantas para você testar. Por quê? A planta é um ser vivo, assim como nós. Então elas têm o tempo delas, elas têm vontades próprias, elas não vão desenvolver todas iguais, da mesma velocidade, da mesma forma exata, porque é uma planta viva, ela tem as suas próprias características. E já aconteceu de eu plantar 15 orquídeas no mesmo dia, Phalaenopsis na coquedama, plantei todas juntas. Algumas, em uma semana, já estavam cheias de raízes novas. Algumas vão bifurcar as raízes antigas. E outras vão soltar primeiro folhas novas. E está tudo bem, porque
Quando a planta desenvolve alguma parte dela, é sinal que ela tá bem e gostou do novo cultivo. Não importa a ordem que cresce, se vai primeiro sair raízes ou folhas. Eu observo todas elas, todo dia vou lá dar uma olhadinha. Precisa olhar todo dia? Orquídea pode acontecer de vir pragas, pode acontecer de dar fungos. Então sim, eu sempre que eu tenho um tempinho, eu vou lá, questão de 1 minutinho, 2, dou uma passada rápida, olho se está tudo bem, se precisa regar, se não precisa regar, e se não tem nada de bichinho comendo. A gente gosta e a gente usa como terapia, como passatempo, como uma brincadeira para as crianças irem lá com o borrifador, jogar água. E fica tão lindo, gente. Tem gente que tem fonte de água perto das orquídeas. Eu ainda quero fazer um ali no meu orquidário, mas ainda não tive tempo. Quem sabe eu gravo para vocês o dia que eu fizer a minha fonte, porque eu ainda não sei se eu vou fazer as bacias de cimento em casa, se eu vou comprar as de cerâmica, se eu vou fazer de taquara. Eu ainda não sei, mas eu quero muito, porque eu acho muito lindo e ajuda muito na umidade ambiente. Que, para quem não sabe, a orquídea não precisa receber água o tempo todo só na raiz e nas folhas. Elas gostam da umidade ambiente, ou seja, o meu orquidário é uma parede ali da minha casa, onde eu pendurei minhas orquídeas. No chão, eu coloquei pedra brita, porque nós não fizemos piso naquela varanda. Então, como embaixo tem terra e tem a pedra brita, dias de muito calor, que não dá para regar as plantas, ou simplesmente não vou ter tempo de ir lá regar durante a noite, para não cozinhar as plantas e regar no horário mais quente, eu vou lá e jogo água na pedra brita. E é umidade ambiente, porque vai evaporar aquela água e as raízes das orquídeas, elas têm a capacidade de absorver a umidade e os nutrientes que elas recebem do ar. Então, elas gostam muito da pedra brita no chão. E também porque eu já tentei colocar plantas terrestres embaixo das minhas orquídeas. Mas o que aconteceu? Eu achei que elas ajudam a atrair mais insetos, que acabavam mordendo, machucando minha planta, ou ficavam até muito tempo úmidas. Aí quando eu precisava regar minhas orquídeas, as terrestres ainda estavam molhadas e dava problema. Então eu preferi tirar tudo e colocar apenas a pedra brita. Com o tempo, quem sabe eu encontre alguma planta que me agrada para colocar ali, mas por enquanto está com pedra brita mesmo. Pronto. O musgo está amarradinho. O rizoma da planta, caule, não importa como você chama, importante é que ele tá todo livre do musgo esfagno. Dá pra ver as raízes dele, tá? Por isso que eu amarro direto a planta no isopor e depois eu passo o musgo em volta, para que eu possa ter esse controle de deixar a minha planta livre do musgo, que assim não vai segurar água ali na planta e não vai melar, né? Porque pode causar podridão e perder a nossa planta. E aí ela fica assim, prontinha. Depois só colocar um pedacinho de arame e pendurar lá no meu orquidário. O que vocês acharam? Eu vou colocar o meu porta-adubo já para não esquecer. Prontinho. Aqui tá o meu porta-adubo, que a gente compra pronto pela internet. Tem alguns orquidários, tem no Mercado Livre,
às vezes até em algumas floriculturas. Eu uso o Osmocote, que é um adubo de liberação lenta. A formulação dele, a numeração é 15912. E são algumas bolinhas que a gente coloca aqui no porta-adubo. E o meu diz aqui para trocar a cada 5 meses. Então, eu não preciso me preocupar com a adubação delas durante todo esse período. Porque toda vez que a gente vai lá e joga água, a gente molha bastante o porta-adubo e a planta é adubada automaticamente toda vez que a gente rega. O que facilita muito o nosso tempo, porque eu não tenho muita paciência para ir lá com o borrifador toda semana. Até tenho, da mesma linha da Forte, os adubos para diluir em água, mas como eu não estava tendo tempo, eu não estava usando mesmo. Eu coloco um pouquinho de musgo esfagno só para não cair as bolinhas do adubo pelos furos. E aí a gente vem e coloca, um pouquinho mesmo, algumas bolinhas, porque toda vez que regar ela vai receber, então não precisa de um exagero de adubo. Aí tá aqui, a gente fecha a tampinha, coloca aqui na nossa planta. Eu sempre já deixo viradinho pro lado que ela vai receber a rega. Aqui são as varetas que eu falei que quando a planta é muito grande e vocês acharem que ela não consegue ficar reta como vocês querem, vocês podem usar essas estaquinhas, ó. É só cravar no isopor, ela entra super bem, amarra a plantinha ali até ela enraizar e tá tudo bem. Eu vou passar o meu arame para poder pendurar ela no meu orquidário. Tu pode comprar aqueles de rolinho, que geralmente a gente paga por quilo, ou esse aqui são os arames que vem mesmo nas orquídeas, eu nunca jogo fora, eu deixo tudo guardadinho lá no galpão. Quando eu preciso, para as minhas plantas eu sempre tenho. A gente atravessa a coquedama, aqui, empurra que vai sair lá embaixo. Você dobra a pontinha, eu dobro com a mão mesmo, quem tiver um alicate pode usar. Ó, ele fica a voltinha, a gente empurra de volta e ela vai cravar no isopor e vai segurar. Aqui eu dobro para colocar na minha grade e está pronta para ser pendurada a minha planta. Eu quero ver o que vocês vão achar, se ficou com um aspecto bonito para essa planta, se vocês já tinham visto essa planta na coquedama. E vamos aguardar os próximos vídeos, porque eu já recebi pedido de várias plantas para fazer. Eu quero agradecer a vocês que têm assistido o vídeo e têm me mandado muitos pedidos no WhatsApp. E eu tô estudando cada planta bem direitinho que eu vou fazer para vocês. E espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui e tchau, tchau!